para gerenciar as contas de casa e da empresa. E ainda me protege de golpes. É o que faltava para agilizar meu dia a dia. O aplicativo da Copel está no celular da Beatriz e no celular de 1.200.000 paranaenses. Baixe você também, é de graça. Copel, pura energia. Olá, ouvintes. Você sabia que, segundo a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 60% da população brasileira está com sobrepeso e mais de 20% são obesos? Muitos ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 5:04. Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930. Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930M, a rádio mais livre de todas de Curitiba, região metropolitana até o litoral. Nós somos essa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. E por isso que hoje vim acompanhado do maior brasileiro vivo, para poder ter a honra de receber aqui no nosso humilde banquinho, estendendo o tapete vermelho, para ele que é uma das mentes mais preciosas desse país, mais lutadoras, mais guerreiras por luzes mais assintosas do campo de vista da igualdade social ou em busca da identidade de um povo. Eu falo do professor José Geraldo de Souza Júnior, que hoje nos dá essa imensa alegria, essa imensa honra de participar do nosso programa, nesse primeiro programa de agosto do 5º ano do Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, professor, doutor em diversas cátedras, ex-reitor da Universidade de Brasília e que cedeu seu tempo para vir conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor José Geraldo, é um prazer recebê-lo aqui, não sei se lhe chamo de doutor José Geraldo, de Zé ou de professor. Eu prefiro professor. Fique à vontade, microfone é seu. Felipe Magal, é uma alegria. Vamos à luta. Vamos à luta. Então, como quiser, eu tenho sido chamado de muitos nomes, todos esses, até quando fui reitor, um jornalista, radialista também, me chamou de Zé do MST. Eu até disse, eu sou da OAB, mas não me incomodo, ao contrário, eu fico orgulhoso de poder ser associado àquele que Celso Furtado dizia era o mais importante movimento social do mundo no século XX. Então, pode me chamar de Zé do MST. Mas eu sou José Geraldo, muitos me chamam de Zé, Zé Geraldo, José Geraldo. Eu atendo a tudo que seja, como você disse na abertura, em prol da luta do brasileiro pela sua identidade política, pela sua emancipação, pela conquista de direitos, pela seu protagonismo na história. Perfeito, professor. Então é exatamente por isso que eu acho que vai se enquadrar muito bem aqui o nosso bate-papo nessa 1 hora que a gente vai ter para todos aqui os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba de região, para a gente poder falar um pouco sobre tudo isso que nos cerca e que também nos marca. Professor, dentre esses 4 anos e meio que a gente está no ar, a gente sempre buscou
deixar muito claro ou dizer em prol do que nós estávamos falando. E sempre concluímos aqui que a marca mais assintosa, ou o registro, ou o traço mais marcante da história da civilização é a injustiça. Então, eu queria começar o nosso programa lhe perguntando o seguinte: será que é a injustiça que nos une ou é a injustiça que nos divide? Olha, a luta pela justiça é o motor que instaura a civilização. Há um escritor francês, Castoriadis, que menciona num livro dele, Socialismo ou Barbárie, né? Que a justiça não é uma questão que se estabeleceu num momento na sociedade. É uma questão aberta na sociedade para que se realize como condição da emancipação. Então, a justiça é esse motor. É ela que liga, por exemplo, o antigo com o contemporâneo. Né? No Manifesto Comunista de Marx, há uma consigna de que esse tempo novo, né? Essa voragem que muda, que dissolve o que parecia sólido que está no ar, né? Se faz na mediação de que cada um possa ter conforme o seu trabalho e de acordo com a sua necessidade. Mas essa máxima está também nos Atos dos Apóstolos, que ali se diz, né, que os cristãos vinham, os apóstolos traziam o produto do seu trabalho e este era devido e atribuído a cada um conforme a sua necessidade. Né? Lucas, nos Atos, vai dizer exatamente que ali se funda a sociedade e a justiça é o mediador dessa colocação. Não é o dar a cada um o que é seu, porque senão se dá ao pobre a pobreza e ao miserável a miséria e ao rico a reza, não é isso? Então, eu acho que você tem razão. A justiça é o eixo de movimentação do social para que se instaure a dignidade, o humano que se realiza só quando há um espaço de conquista emancipatória, libertária, né? Mas essa conquista só é emancipatória e libertária se ela for justa. Então, a justiça esse eixo civilizatório transformador, a meu ver, né? E deve ser o núcleo de toda a era de luta social, né? Porque é ela que consuma, né, o estágio de plena dignidade e afirmação do humano nesse processo de sua própria realização. Né? E dentro desse processo desse caminhar, nesse destino, nesse devir humano, nesse homem que vem a ser homem, buscando essas melhores razões para poder equiparar essa sua situação, ele enfrenta uma série de percalços dos quais ele tem que romper durante todo esse processo. E esse processo, quando o professor menciona a relação do trabalho, a gente vê que a relação do trabalho, hoje em dia, nesse mundo pós-moderno, ele se encontra num processo de completa inovação, transformação, renovação, que faz com que fique muito mais perecível, né, a sua capacidade laborosa ou recompensatória através do que se tem, do que se dá. Vemos aí aos borbotões uma quantidade enorme, incontável de entregadores, uma contagem enorme de motoristas de aplicativos, de pessoas que ficam todas rendidos a um trabalho onde não sabe-se quem é o chefe, não se tem mais essa relação do patrão. Dentro desse processo, a política se apropria muito disso nos dias de hoje e estabelece uma cartilha mais ou menos antípoda a essa nossa realidade,
antagônica àquilo que queremos como humanos, ao exercer o próprio suco do liberalismo ocidental, travestido, maquiado, mascarado de nacionalista ou de patriota, às vezes, em todos esses países, rezando a mesma cartilha. Pois bem, chegando à minha pergunta, professor, eu queria saber o seguinte: essa cartilha da extrema-direita que se estabelece mundo afora, aqui na América Latina, ela também detém os mesmos critérios, as mesmas capacidades, os mesmos requisitos, as mesmas características? Ou você acha que aqui ela ainda é enfrentada por um sabor diferente de identidade? Olha, Felipe, a expoliação e a opressão se equivalem em qualquer tempo e em qualquer circunstância, mas elas são mais agudas em algumas situações muito específicas. Por exemplo, o capitalismo, ele expolia em qualquer hemisfério, em qualquer lado do Atlântico, né? E ele aliena o humano de todo sujeito que produz com dignidade a sua existência. Ele é igual, ele é o pecaminoso, como diz o Papa Francisco na leitura dele de fraternidade, mas ele é criminoso do ponto de vista da mais perversa das formas de incriminação, que é subjugar o sujeito a uma cadeia de montagem na produção fordista ou num algoritmo delirante, numa cadeia de empreendedorismo, né? Agora, no contexto da nossa realidade, vamos dizer assim, desde o Sul, onde estamos situados, desde o Brasil, desde uma periferia do desenvolvimento das forças de produção, esse sistema entre nós é mais dramático. Porque, por exemplo, na Europa, a experiência da alienação pelo capitalismo ela foi feita do ponto de vista de uma posição colonizadora. Exauriu a África, exauriu o Oriente, ainda agora, né, age genocidamente na Rota da Seda e no caminho das caravanas, que é a faixa de Gaza, né? E enquanto que entre nós é a perspectiva do colonizado, nós fomos os indígenas em relação a esses alienígenas que aqui, pelo colonialismo, exacerbaram essa alienação pelo escravismo, que deriva no racismo, pelo patrimonialismo, né, que hierarquiza pela apropriação, né? O expropriador se dignifica como expressão política no mundo porque ele expropria e exaure o humano daquele que é trazido para a dinâmica da colonização. Pelo patriarcalismo, né, porque gerou, né, um modo bem dramático de exaurir no feminino não só a dignidade da personalidade afirmativa da mulher, que simboliza a perspectiva democrática de construir alternativas emancipatórias, como dilacera o seu corpo. Veja aí o debate ainda atual sobre o problema do estupro, do aborto, da interferência na reprodução da vida, né? Então, eu diria, o capitalismo explora, expolia, oprime em qualquer quadrante, ele é desumano, porque maquina a condição do humano, né? Desumaniza o sujeito. Mas ele, numa experiência colonizadora, neocolonial, né, que, do ponto de vista do capitalismo, é um neoliberal mais exacerbado, né? O símbolo disso é a plataformização. Olha que coisa brutal, a
submissão do sujeito a uma virtualidade que o esmaga, né? E que nem Chaplin poderia desenhar com mais plasticidade, como ele fez nos tempos modernos, colocando o corpo do trabalhador na engrenagem da máquina, né? Que dilacera o corpo do trabalhador. Você está com a camiseta do que você chamou o mais importante brasileiro. Falta um dedo nele. Falta um dedo nele. A máquina consumiu o dedo dele. A lógica da produção dilacerou o corpo dele, né? Se não fosse o movimento de classe que afirma a luta por emancipação e por conquista de cidadania e de direitos, esse trabalhador ainda estaria preso à engrenagem da máquina. Como ele se emancipa? Porque a classe, ele se tornou presidente da República, e se tiver uma eleição no mundo, hoje, ele é um candidato a presidente do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Professor, essa característica que você falava a respeito do neocolonialismo ou da colonização, essa escravização que o capitalismo sucedeu aqui na América Latina, ele nos banha muito aqui do nosso programa, na nossa produção, porque a gente gosta muito de um escritor argentino chamado Rodolfo Cushi. E o Rodolfo Cushi, ele tem uma das suas obras chamada América Profunda. E ele fala que a identidade latino-americana, nossa, ela é tão preservada dentro das nossas ancestralidades, como por isso gostamos da rua, ou fazemos da rua nosso templo, ou gostamos de seguir homens assim como se seguem deuses, que se contrapõe essa cultura colonialista. Eu gostaria de saber, professor, até também aproveitando do gancho para citar aquela obra maravilhosa que o senhor citou na CPI do MST, do Labirinto da Solidão, do Otávio Paz, do qual também a gente admira muito aqui. A identidade do povo latino-americano, ela está sendo reduzida quando existem muitos desses aspectos tecnológicos que lhes são impostos a tudo, e faz com que essa individualidade de telinhas que nós vemos hoje em dia nos retira da rua ou desses processos que são de fato nossos, das nossas construções, e que gostamos de acreditar, inclusive nasquelas coisas que tenham significados sensoriais, de certas desconfianças, ou de certo jeito que a gente sabe se chove por conta das nuvens. Gostaria de saber mais ou menos o que o senhor pensa sobre isso. Então, nós temos a felicidade, a possibilidade, né, de abrir essa reflexão com essas interpelações, né, que você traz, né, e que permitiram um outro argentino, Fernando Ibirri, construir aquela metáfora que depois se notabilizou quando citada por Galeano sobre a utopia, não é isso? Nós estamos... não é um delírio, não é uma alienação, né? É uma consciência de um movimento que nos permite instituir no presente um horizonte de possibilidades de futuro, escolher um futuro, né? Discernir um futuro. E essa ancestralidade que é muito da América, e sobretudo da América Latina, da América do Sul, né? Produziu esse tipo de profundidade a que você se referiu do Guti, a sangria, que o próprio Galeano mencionou, mas a noção de pátria grande, que está no imaginário de grandes intelectuais, né, que pensaram a possibilidade de escapar do labirinto, de perder essa dimensão da solidão. E é por isso que a gente pode construir paradigmas. Por exemplo, hoje, né, enquanto se esgotam os modelos de articulação do social
as agendas da teologia, do direito. A ancestralidade que nos forjou permite que a gente pense um constitucionalismo de tipo próprio, que é um constitucionalismo emancipatório, inscrito numa filosofia de libertação, que é propriamente latino-americana e que é também articulada por uma teologia de libertação, né? Que significa inscrever a dignidade do sublime no respeito a uma condição de reconhecimento que transforma, por exemplo, o nosso Deus em natureza, a Pachamama, a terra livre, a reivindicação das nossas lutas sociais que não pensam, por exemplo, a terra como commodity, não é mercadoria, ela é condição de sociabilidade. Pense no caso dos nossos ancestrais atualizados, né? Os quilombolas, né? Até os estatutos regulatórios das outorgas de demarcação dos territórios quilombolas só se pode fazer de forma coletiva. Não pode ser feita sob a forma da apropriação possessiva, propriedade privada. Pensem que os indígenas que reivindicam terra, território, não o fazem para se capitalizar enquanto domínio, mas para se eternizar enquanto dignidade da existência. Bem viver, vida com plena, vida com dignidade. E isso se espalhou para as nossas constituições, as constituições de tipo latino-americano, que construíram, por exemplo, um significado de solidariedade na relação homem-natureza, sujeito e natureza, né? Subjetividades ativas inscritas no coletivo do processo protagonista, não das individualidades egoístas, mas dos sujeitos coletivos de direito. Por isso que eu, trabalhando no meu campo, pude falar com meus pesquisadores aqui, meus colegas pesquisadores, de um constitucionalismo achado na rua. E pude também trabalhar com meus colegas pesquisadores um protagonismo de sujeito coletivo, que leva, por exemplo, aqui um paranaense ilustre, ou 3 ou 4, por exemplo, no campo da filosofia da libertação, Celso Ludwig, aí na Universidade Federal do Paraná. No campo da discussão sobre as condições da dignidade do trabalho, um Xixo, um Wilson Ramos, né? Aí em Curitiba. No campo da judicialização, por exemplo, um professor ilustre como Luiz Edson Fachin, que agora há pouco construiu o paradigma de que o marco é ancestral e não legal, que o direito dos povos originários é antes do Estado e que, portanto, o Estado é uma mediação burocrática. Ele declara e demarca para reconhecer um direito que existe antes dele e que foi construído pelo movimento indígena, historicamente recuperado na sua capacidade e na sua cosmologia, né? Então, veja que isto é a América Latina, isto é essa identidade de quem escapa do labirinto, que perde a condição de solidão, porque gera uma solidariedade inscrita numa cultura de povo, não é, que se reconhece como um povo que emerge e que transforma a sociedade, transforma a política e transforma o direito, né? Eu acho isso, viu, Felipe? E nós temos os nossos autores, né? Temos lá o colombiano o Gabo, né? O Garcia Marques, temos o mexicano Otávio Paz, temos o uruguaio Eduardo Galeano,
temos o chileno Neruda, né? Até os fascistas nesse ramo são ilustres, não é, como o Llosa, o Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa, né? Dá gosto ler o Mário Vargas Llosa, né? Desde que ele não fale em política, né? Mas que ele se represente no seu povo, né? E até no nosso povo. A Guerra do Fim do Mundo, por exemplo, é uma delícia de ler, porque, embora Euclides da Cunha seja muito denso, né? O romanceamento que o Mário Vargas Llosa fez, né, torna o texto uma delícia, né, uma maneira muito saborosa de ler, né? E temos o nosso Darcy, a sua noção de pátria grande, que é o seu diálogo com Simão Bolívar, né? Simão Bolívar, né, que pensa não só o Peru, a Bolívia, mas pensa uma Venezuela também que seja latino-americana e não um charco onde os capitalistas façam isso que você disse há pouco. Eles maculem as nossas referências simbólicas, produzem o genocídio de nossos ancestrais, né? E sangrem as nossas riquezas, né? E amputem a nossa alma, né? Aquela que não tem prótese em hipótese alguma. Exatamente. Mas não conseguirão. Professor, escutando você agora nessa resposta, parece que eu refiz, tem uma poesia maravilhosa que me acompanha sempre, que eu gosto muito, que é a Flor e a Náusea, do Drummond. E por aquele verso, né? Uma flor nasceu no asfalto. Parece que é exatamente a identidade nossa latino-americana. Uma rosa nasceu da sol. Pare o trânsito, pare tudo, né? Uma flor nasceu. Né? Pare os bondes. Ela é feia, mas é uma flor. Nasceu do asfalto. Né? Mas ele também vai dizer que os lírios não nascem da lei, né? Nascem dessa germinação da liberdade, né? Da independência. Exato. Desde que a gente se desvista das roupas da nossa classe, não é isso? Exato. Exatamente. Professor, nada de sair de branco aí, né? Não. Agora você já me lembrou de outra poesia, mas também não é esse papo. Professor, eu queria falar um pouco sobre as questões assim, que o senhor vem passando, passou a ver, observa, dentro da sua análise, assim, qual que é a ocupação, qual que é o lugar que existe do desapego, o desapego das coisas, o desapego do mundo, o desapego das ideias. Queria saber um pouco sobre suas reflexões, se o professor já se desapegou de coisas para pensar outras, se ele se reinventou com novas potências, com novos, até para descortinar certos preconceitos que existiam em outrora. A gente gostaria de saber um pouco a respeito do seu pensamento a respeito disso, professor. Então, não é uma questão moral, é uma questão de compreensão do mundo e de nossa ação no mundo, né? Como você gosta de poesia, pense em Manuel de Barros, no Livro das Ignorâncias. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios, que é uma maneira de nos desapegarmos das crenças, inclusive aquelas que se apresentam de forma muito veemente, como se fossem ditados religiosos ou validações inquestionáveis de uma comunidade de sentido, né? Que são, no fundo, pré-compreensões, né? Então, o desapego é também o se desvestir dessas pré-compreensões, né? Se colocar na perspectiva de sobressair a tudo que nos condiciona e que nos subordina do ponto de vista de uma anterioridade que seja reprodutora das nossas formas de alienação. Por exemplo, aquelas que acabam
fascistizando a própria língua, né? O Roland Barthes dizia, cuidado, a língua é fascista. E ele dizia, e o fascismo da língua não está no fato de que ela interdite o discurso, censure o dizer, está no fato dela nos obrigar a dizer as coisas de um determinado modo, né? Então, a gente impregna a nossa narrativa, o nosso discurso, a nossa forma de representar o mundo pelo apego a sobrevivências de realidades que, como casulos de lagartas, né, impede o nascer da borboleta, né? Então, você tem que romper com essas pré-compreensões, se desapegar daquilo que são as suas fórmulas de sustentação, né? Lhe conforto, né? Está vinculado, né? O Supremo querendo vincular as coisas a um modo de aprisionar, né, a realidade em categorias que ele traduz no formalismo de suas fórmulas de designação, né? Então, o desapego, para mim, é algo mais do que uma atitude de desprendimento. É uma atitude de renascimento, de capacidade de romper os casulos das nossas limitações culturais, das nossas crenças, das nossas ideologias, né? Para abrir-se a outros modos de pensar a realidade. O que se faz no campo filosófico, no campo político? Por exemplo, a noção de que a democracia é um sistema que se exaure, né? Tem que se desapegar das fórmulas, né? E abrir o horizonte de renascimento na experiência do democrático para pensá-lo como algo que é grávido de novas possibilidades. Foi o que nós fizemos em 88. Né? Saímos da perspectiva de um enquadramento numa procedimentalidade que era conveniente ao sistema de representação do jurídico, para pensar que a democracia é uma experiência que nunca acaba. E que o importante não é, por exemplo, discutir se temos ou não temos representação. Nos darmos conta de que representação é pouco. E lá em 88, queremos participação. A democracia é também participação e protagonismo, né, como foi feito e como é feito até hoje pela ação instituinte dos movimentos sociais, dos movimentos operários, dos movimentos camponeses, no espaço de atuação da política, que é um espaço simbólico e crítico, né? Não é só topográfico. Todo o espaço é um espaço de ressignificação. Esses dias, um aluno meu desenvolveu uma dissertação de mestrado tomando possibilidades derivadas da metáfora do direito achado na rua, que é uma construção baseada no entendimento de que há um espaço político no qual o jurídico se manifesta. E, de novo, Felipe, é uma referência à poesia, porque o professor Roberto Lira Filho, que está enterrado aí no Paraná, num cemitério paroquial aí de um dos bairros de Curitiba, o professor Roberto Lira Filho se inspirou num poema de Marx. Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver sem viés deformante o que pude encontrar bem no meio da rua. Isso é Marx, que o Lira traduz e diz: eu quero aplicar o meu campo direito à prorrogação dessa expectativa, que é sair do nefelibatismo idealizado de um mundo abstrato, né? Todo homem, né? Relações sociais estáveis, né? Para pensar problematicamente as dimensões interpelantes de uma realidade em contínua transformação. Quero achar o direito na rua. Então, na rua, espaço público, espaço crítico. Aí vem a aldeia, vem o manicômio, vem o cárcere, vem os lares. E um aluno meu agora, Felipe, fez uma dissertação estudando direito achado na noite.
A noite não como um lugar climático ou cósmico, né? Mas a noite como um lugar de produção de sentidos. A noite na qual a cultura abre espaços de reprodução econômica, onde os sujeitos disputam a sociabilidade, definindo a narrativa de apropriação dos espaços públicos, né? Ruas da especulação imobiliária. A rua. E aí eles disseram, o que vamos estudar? Como os movimentos sociais se constituem nesse espaço. E estudaram um movimento chamado Quem Desligou o Som? Que era uma articulação de artistas, de gente de cultura, para reagir a uma moção especuladora de definição imobiliária, né? De que, por exemplo, os bares culturais, né? Aqui, por exemplo, Cazuza, Cássia Eller, tanta gente se apresentou nesses bares, né? Cantando nesses bares, né? Então, música não é ruído. Ruído é medido por decibéis. Música é harmonia, é felicidade, é festa, né? E aí conseguiram inibir uma lei dessa, e ele estudou esse processo, porque o direito está na rua estuda o espaço, onde se constituem as sociabilidades, estuda o protagonismo, que são os sujeitos que realizam as experiências de transformação, no caso nosso, sujeito coletivo, né, de direito, e estuda os achados, que são as criações, por exemplo, o achado politizado da ação de cumprir a Constituição, quando um movimento social diz que a apropriação não pode ser privatizante, tem que ser coletiva e tem que ser solidária, e diz que ocupar é diferente de invadir. Quem invade é o latifundiário. O sem terra ocupa para dar sentido social à relação do trabalhador com a terra, e não para especular e se empoderar financeiramente do uso da terra com os subsídios que a economia lhe proporciona, né? Então, veja, essas demarcações que fazem parte desse contexto interpelante, né, que está na base de pensar essa condição emancipatória, né, que a gente precisa se desprender disso, precisa se desligar disso para, ao fazê-lo, retirar os excedentes de subjetivação, às vezes desabonadora, e, por exemplo, descobrir, olha só, é um desapegar, descobrir a criança que não pode ser negada porque você qualifica o outro como um pivete, ou como um trombadinha, ou como um de menor, ou como um menino de rua, né? E aí dizer que emancipar a criança é educá-la e não reprimi-la, é colocá-la em condições pedagógicas de expansão das suas potencialidades, e não reduzir a idade penal dela para encaixotá-la como uma ameaça, né? Uma ameaça. Ou agora em São Paulo, a edilidade querendo multar quem faz caridade e dá esmola, né? Querendo criminalizar a ação social do padre Lancelotti, e aí propõe, né, enfrentar a pobreza não por políticas de incorporação no mundo social, mas por eliminação do pobre, não é isso? Exatamente, eu até puxando só um adendo nisso que você falava, professor, tem um grande amigo nosso também, professor aqui de universidades aqui em Curitiba, o Otávio Camargo, ele fala, a partir do momento que o dinheiro ficou vinculado a essa questão digital e parou... monetização, né? A monetização, né? Acabou-se com duas coisas importantíssimas da vida da gente, da nossa sociabilização. Um que era ali a gorjeta, né, que parou-se de dar a gorjeta, que, né, existe a possibilidade, paga a gorjeta no Pix, aquela coisa, mas não é a mesma simbologia, até porque a gorjeta não tem o princípio de hierarquia, pelo contrário, tem o princípio de companheirismo, de sensibilidade, de sociabilidade. Olha, pela sua enorme maestria em fazer esse trabalho digno, talvez o mais digno de todos, que é servir os outros, né? A gorjeta se acaba, e assim também a ajuda ali, aquela
que eles chamam de esmola, mas não é esmola, é uma generosidade, alguma coisa ali, é uma emergência. Felizmente, né, o social é criativo e incorpora como dinâmica da sua relação o QR Code e o código de barras. E ainda o Pix, né? Agora a gente pode ficar tranquilo que o que tem circunstâncias nas quais precisa ir para a rua para sobreviver, né? Ele já lhe dá um cartãozinho com o número dele, a chave. A chave. É uma delícia essa criatividade, né, do social, né? Que às vezes é maliciosa, o país do jeitinho, né? Mas que é muito criativa quando ela incorpora, né, estratégias de sobrevivência, né? Ela é maliciosa quando ela é um artifício para reproduzir formas viciosas, né? Que o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, né, estudou tanto em Raízes do Brasil, né? E que o Roberto da Mata, estudando a relação entre o público e o privado, colocou, né, para caracterizar, né, essa questão assim do mandonismo, da carteirada, do sabe com quem está falando, ou do jeitinho, né? Que, todavia, é uma coisa assim que está na nossa perspectiva, basta ler a carta de Pedro Vaz de Caminha, né? É linda do ponto de vista da crônica do achado, mas termina com um pedido de emprego para o genro dirigido ao rei, né? Exato. Você vê o paradoxo. Mas esse jeitinho que você falou me lembrou muito, parafraseando aí o grande poeta mineiro Manuel de Barros, quando fala, é meio como a água, assim, né? A gente vai meio se escorrendo, assim, achando uma saída, né? O povo vai meio assim, traduzindo essas coisas. É verdade. Professor, eu queria falar agora, assim, desculpa, porque eu quebrei aí o protocolo de uma certa linearidade de pauta e a gente foi dando saltos em várias coisas e agora eu gostaria de retornar a um assunto que me é muito caro. Eu tenho a minha mãe que é dentista. Ela é dentista há 40 e tantos anos. E ela é uma dentista social e ela trabalha muito mais pela função social disso do que propriamente pela relação monetária, do que se dá disso. E a minha vida toda eu acompanhei lá pertinho, né, de mim, ela colocando dente na boca do povo. Um povo que não tem dente, sabe? Às vezes a gente pensa que o que precisa para o Brasil? O Brasil precisa de inovações, precisa de várias coisas, mas também precisa de dente, sabe? Então é dessas coisas que a gente precisa tanto e de poucas coisas que a gente precisa tanto mais, sabe? Então nessa perspectiva que eu queria te perguntar uma coisa, professor, assim, qual que é o problema brasileiro ou latino-americano que mais te aflige? Mas mais brasileiro mesmo. Você como um brasileiro, como que você vê assim que será ainda? Qual será assim a tua grande batalha que você ainda quer deixar claro que isso pelo menos a gente tem que vencer? A gente sabe que a história não acaba agora e nem acabará. Mas qual seria uma grande vitória para todos nós, professor? Vencer essa dimensão perversa da injustiça, né, que desiguala as subjetividades, que hierarquiza os sujeitos, que desumaniza e que reduz o projeto de vida de uma cultura, de uma sociedade, né, que se não fosse essa condição da injustiça, né, por sua classe, por sua raça, pelo seu gênero, pela sua região, né, contribuiria muito para o que é o bem viver e a felicidade, como um princípio da realização da função política na sociedade. Por isso que
Amartya Sen substituiu o indicador de riqueza, que é o álibi da economia para expropriar o rendimento, né, que vai para fins não controláveis, para aquilo que ele chama o fator de desenvolvimento humano, que é poder ser feliz, poder sorrir, né? E aí vem a sagacidade do presidente Lula, né? Ele se dá conta disso. Não é muito, é poder fazer um piquenique, comer uma picanha e tomar um aperitivo, é sorrir, ter a disponibilidade da autoestima. Hoje eu via na Olimpíada, né, que, de certo modo, até traduz um pouco o que é, que bastaria um pouquinho para poder criar, né, esse potencial de desempenho, de rendimento, né, as manifestações de vencedores do circuito global de gente que diz assim, olha, a minha classe, a minha raça não vão impedir que eu possa estar aqui desempenhando. O outro diz assim, eu vou sorrir muito, porque eu sou olímpico, eu estou no mundo da alta representação do potencial de humano, né? E aí o presidente vem e diz assim, é um Brasil sorridente, que aliás, eu quero dizer que isso é muito contribuição de um querido amigo, que hoje é o secretário executivo do Ministério da Saúde, doutor em bioética e dentista. No contexto da luta dos movimentos sanitaristas pela saúde como um direito de todos, que gerou aquelas grandes conferências, inclusive a 8ª conferência, que escreveu o capítulo da Constituição e que gerou o SUS, né? Esse meu amigo, que se chama Swedenberg Barbosa, né? Ele dentista, é um dos estimuladores, ao tempo do primeiro mandato do presidente Lula, desse programa Brasil Sorridente. Quer dizer, não custa nada, né? Você vê que sua mãe doa um pouco do tempo profissional e econômico dela para arrumar uma boca, né? Consertar uma arcada, né? E o presidente Lula diz assim, dá um pouco de picanha, dá um pouco dá dente, né? E dá um dinheiro para educar os filhos, colocar os filhos na escola. E não precisa mais nada. Eles não querem saquear o Banco Central, eles não querem financiarizar, eles querem ser felizes, querem realizar o princípio da dignidade humana inscrito no potencial de desenvolvimento humano, de felicidade, né? Há até quem já criou, né, o índice de felicidade. Grupos, né, que trabalham a perspectiva da felicidade como um índice de dignidade do humano em escala global. E são coisas assim, né? Não são suntuárias, não é o desejo de ir para a Disneylândia, não é a aspiração de acumular riqueza. Claro, sonha com a loteria, sim, mas é aquele sonho de deslumbramento, né? É um cotidiano que se realiza por muito poucas coisas, e mesmo assim, gente que vive de subsídios, gente que vive de expropriação do orçamento público, que faz transações, como diz a música do Chico, né? Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber as tenebrosas transações, né? Essa gente pede tão pouco e a gente sonega, né? O presidente Lula tem esse discernimento, né? E constrói um cadinho da dimensão de felicidade que pode realizar a satisfação, o bem-estar, o conforto, a dignidade, o projeto de vida de um povo que, aí sim, tem história, tem ancestralidade, né? E que pode ainda tomar para si a construção do seu destino, né? Então,
Eu diria assim, a justiça está na base disso, né? Porque se você tem justiça, você tem proporcionalidade, você tem equivalência, você tem o relacional, né, que permite configurar, né, reconhecimento pela contribuição de cada um ao bem-estar de todos, né? E as demais dimensões da existência digna vêm por consequência, vêm junto, né? Então, a aspiração a construir a dimensão social da justiça, né? Porque isso traduz a perspectiva da realização plena da dignidade, que é ser feliz. Isso o Rousseau disse em 1750. Todo o fundamento das ciências e das artes é permitir a realização da felicidade humana. É o famoso discurso de 1750. Ele ganhou um prêmio da Academia de Dijon naquele ano com esse texto. E perdeu no ano seguinte com a tese do contrato social. Pois é. Mas era para uma questão... Nós recuperamos o contrato social, né? E esquecemos que lá atrás ele diz: não há contrato social sem felicidade, não é isso? É isso. Olha, professor, eu não sei nem como agradecer. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, passa voando. Eu não sei nem como agradecer a presença. Eu sou torcedor do Paraná Clube, que era um time que estava na segunda divisão do estadual. Eu adoro futebol. Eu acho que futebol é uma das poucas coisas que ainda faz com que o pobre sinta-se assim dentro de uma alegria, dentro das coisas que o rico também possa ter. E o meu time foi campeão da segunda divisão do Paranaense, ele não tem nem divisão na Série do Brasileiro, e eu fui lá para Paranaguá, aqui no litoral, assistir, a gente foi campeão, e eu fiquei tão feliz e tão maravilhado com aquele povo de gente ferroviária maravilhosa, e eu estou sentindo aquela alegria de que quem ganha um doce, uma bala ou compra uma bicicleta é igual àquele que compra um iate ou faz grandes transações sombrias e no escuro. Eu tenho certeza que a alegria não se mede, porque o importante é esquentar o coração. E assim como você esquentou o coração da gente nessa tarde, o senhor é um gênio da raça, doutor José Geraldo Souza Júnior, e queria dizer para você, por último, que qualquer briga, qualquer luta, qualquer coisa que você queira fazer, conte com a gente, pelo amor de Deus. O programa Vamos à Luta está sempre absolutamente solidário, companheiro. Muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem final para nós, para os nossos ouvintes, e agradeço mais uma vez. Muito obrigado por passar esse final de tarde de sexta-feira com o senhor. Foi um prazer. Então, Magal, o seu programa tem um nome que abre essa perspectiva de que a luta é que realiza a dimensão do humano, né? Porque é nela que a gente se reconhece. E quando eu digo luta, não é guerra, não é uma planta para germinar, ela luta para, né? Você lembrou da flor e da náusea, né? Ela luta para vazar o asfalto, né? A luta é um movimento de emergência de uma condição que nos realiza, que nos planifica, né? E a nossa luta é essa, a de construir dimensões conscientes sobre o significado político das nossas vivências, das nossas interações, né? Paulo Freire dizia assim que a consciência ela emerge no histórico, porque ali é o espaço das lutas por reprodução da nossa existência, mas ela salta para a política e transforma a realidade, né? E se representa na linguagem do direito. Isto é direito, isso não está direito, eu quero o meu direito, né? Vamos lutar pelo direito de todos, né? Então, essa passagem, né, da consciência que se constitui no histórico, nas lutas para produzir e reproduzir a existência social,
abre a dimensão política transformadora, né? E, por conseguinte, a nossa arena é o espaço da construção de sentido para esse processo. Um espaço como a rádio, que é muito importante, né? Porque nesse espaço a gente livremente troca ideias, dialoga, expõe pontos de vista, né? Joga o jogo do simbólico, da esgrima das ideias, né? E o único risco que a gente corre é ser feliz. Muito bom. Então vamos à luta, não é isso? Vamos à luta. Vamos à luta. Muito obrigado, professor. Foi um prazer estar contigo essa tarde. A todos aí que nos ouviram, nos acompanharam aí pelas redes sociais, eu queria dizer que eu acabei de entrevistar José Geraldo Souza Júnior, mais conhecido como Zé do MST. Não é isso, professor? Também, né? Eu esqueci de falar de uma outra paranaense que eu tenho a maior devoção, qualidade, que chama-se Caroline Proner. Caroline Proner, que é uma grande advogada e que também militante de geopolítica, entende tudo. Isso. Hoje desempenhando uma função nobilíssima na Comissão de Ética Pública, né? Outro paranaense importante que é o Manuel Caetano. Manuel Caetano, lógico. Esse é nosso grande amigo, um grande companheiro e um gênio da raça também. Também. Assim como você, Felipe Magal. Muito obrigado. Fico lisonjeado com as palavras. Não é para tanto, mas um dia chegarei lá. Mas muito obrigado pela deferência, professor. Fico emocionado. Um abraço aos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação e a gente volta a conversar sempre. Acabei de falar com o José Geraldo Souza Júnior, aqui no banquinho do Vamos à Luta, todas as terças e todas as quintas, aqui na mais livre de todas. Viva o MST, viva o povo trabalhador, viva o brasileiro. Vai todo mundo para casa ficar bem quentinho nesse final de semana. Semana que vem tem mais. Obrigado por tudo. Mig na operação de som, Diogo da Silva na produção, Diego Torres também na apresentação. Eu, Felipe Magal, tocamos esse barco. E vamos longe, vamos pro futuro. Valeu, gente, um forte abraço a todo mundo. Semana que vem tem mais. Fui! Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.